Esse é o segundo vídeo da série sobre o quadro dos números. As sugestões que eu vou compartilhar hoje aqui com você, elas estão todas já registradas num material que eu escrevi para o estado do Paraná. Esse material, ele apresenta 25 sequências didáticas organizadas em torno de diferentes elementos disparadores, a maioria deles são jogos. E o quadro dos números, ele é o elemento disparador de algumas dessas sequências. Mas antes de apresentar essas sugestões, eu gostaria de retomar algo que eu pontuei no primeiro vídeo e que diz respeito aos objetivos do trabalho com esse quadro. Naquele vídeo eu disse que não é o objetivo ensinar regras do sistema de numeração, né? Mas que era o da exploração livre pela criança. Frisei muito a importância da criança brincar com esse quadro. Isso talvez possa levar a uma compreensão equivocada de que a criança aprende sozinha, de que basta brincar com esse quadro que ela vai conseguir então desvendar o funcionamento do sistema de numeração. Claro que não é isso. Embora eu faça uma defesa enfática da necessidade de explorar esse quadro dentro de um contexto de ludicidade, isso não quer dizer que não exista uma intencionalidade por parte do professor, da professora, no trabalho com esse recurso. Para algumas crianças, esse quadro vai suscitar muitas perguntas. Algumas crianças naturalmente já vão perceber regularidades na combinação dos símbolos, mas eu não posso esperar que isso aconteça da mesma forma e com a mesma intensidade, né, para todas as crianças. Então, o meu papel como professora vai ser o de organizar situações que provoquem a observação dessas regularidades, da forma como se escrevem os números, enfim. Então, nesse sentido, é muito importante esclarecer que há um método na ação docente, né? Não é um algoritmo, não é um método estilo passo a passo, não. Mas a partir do momento que há uma intencionalidade, então há uma organização da ação. E aí é super importante a gente esclarecer que falar sobre um método não significa rigidez. E ter método implica também em pensar como serão apresentadas essas propostas, como será organizada a dinâmica da turma no trabalho com essas propostas, porque eu posso fazer trabalhos em grupos, eu posso propor discussões coletivas, ou eu posso simplesmente organizar uma lista de atividades, entregar para a criança, pedir que ela resolva aquelas atividades e no final eu vou corrigir e ver se a criança acertou ou não acertou, né? Esse em geral é um modelo de ensino muito prescritivo, que não corresponde ao que eu defendo aqui e ao que se propõe por meio das sequências didáticas que são apresentadas lá no material do Educa Juntos. A forma como a gente vai organizar essas propostas em sala de aula, ela tem muito a ver com a valorização desse percurso das ideias, com a escuta, porque quando eu não trabalho com as atividades de uma forma protocolar, quer dizer, está no livro didático ou está no material de apoio, então eu entrego para a criança e digo, faça essa, essa e essa, né? Então tem a ver com um saborear desse percurso, com estar aberto para escuta, para as ideias que as crianças vão levantar, para as hipóteses. Tem muito a ver com criar um espaço no qual as crianças possam falar e ser ouvidas, né? Tanto pelo professor, pela professora, como também pelos seus colegas. Bom, então uma vez que já foi feita aquela primeira discussão inicial, que as crianças já falaram, né, o que elas acham que é esse quadro, inclusive se elas usam essa nomenclatura, ou se elas dizem simplesmente que é um papel cheio de números, um cartaz. Numa segunda etapa, a sugestão é pedir que as crianças pesquisem números que fazem parte do seu cotidiano. Podem ser as idades dos familiares, número da casa ou do apartamento no qual ela vive. Pode ser feita uma pesquisa dentro da própria escola, com o número de crianças em cada turma, né? A criança pode ter dentro de casa uma variação muito grande de idades e, portanto,
será um contexto muito rico para começar já a localizar os números em relação, por exemplo, à linha da vida. No caso do número da casa, aí sim você pode ter uma variação muito grande, inclusive aparecendo aí números que a criança não vai conseguir encontrar no quadro. A partir do momento que a criança traz números de 3 ou até de 4 algarismos e ela se dá conta de que esses números não estão ali no quadro, ela pode começar a se perguntar por quê, e muitas delas já antecipam que seriam números que viriam depois. Então, por meio dessa atividade, o que você está trazendo? Uma discussão com as crianças sobre a imensa possibilidade de composição numérica com aqueles símbolos. E até mesmo a ideia de que essa sequência pode se estender longamente, até já levantado por elas a ideia de infinitamente. Eu sei que o infinito é uma ideia muito complexa, até mesmo para nós, mas é aí nesse sentido que eu falo da criança brincar. Ela começa assim a brincar com essa ideia, as crianças ficam fascinadas. Aí, né, volta aquilo que foi comentado no primeiro vídeo, que é o papel do mistério, né? O infinito é um grande mistério para as crianças e, portanto, é fascinante, né? Elas se interessam por isso. Como que algo pode ser infinito? Então, a ideia é justamente trazer essa possibilidade de discussão. O mesmo também pode acontecer, e aí numa escala diferente, que é a criança trazer para a sala de aula uma informação acerca, por exemplo, da idade de um bebê que tem menos de 1 ano. Então, será que esse número que eu vou colocar ali, se ele tiver, por exemplo, 5 meses, ele seria realmente aquele número 5 que está na primeira linha do quadro? Será que algumas crianças já não vão antecipar que esse é um número que é menor do que o 1, mas não é 0, porque existe alguma coisa ali? Então você começa a trabalhar na perspectiva já até do número racional. Tudo isso não é de maneira formal, a gente não quer que a criança já use o número fracionário, nada disso, mas a gente começa a trabalhar com essa ideia que não exclui a exceção, a possibilidade da criança se confrontar com os números num contexto que não é absolutamente controlado, que não diz respeito simplesmente a responder perguntas que estão ali colocadas de forma tão objetiva. Então isso é o que a gente chama de uma atividade muito aberta, né? Numa atividade como essa, eu sei como começa, mas eu não tenho possibilidade de controlar onde ela vai me levar exatamente, porque eu estarei aberta àquilo que as crianças podem trazer. Nesse sentido, eu gosto de pensar o método do professor, porque nós temos que ter um método, sim, uma organização do nosso trabalho, objetivos claros, a intencionalidade tem que estar muito clara para a gente, mas nós temos que ter flexibilidade, quer dizer, estar aberto àquilo que na interação com as crianças pode aparecer como novo para mim. Então, pode ser sim que as crianças tragam números que talvez nos desconcertem, que não vão corresponder exatamente àquilo que está no quadro. E é essa a riqueza justamente desse trabalho. É muito comum que elas mesmas comecem a observar as repetições, porque aí elas passam a olhar para o quadro tentando localizar um número específico. E tem crianças que já começam a dizer, olha, aqui todos terminam com 0, né? Quando elas olham, por exemplo, uma coluna, né? Aqui todos terminam com 1. Ou quando elas olham para as linhas, ó, aqui é a linha do 3, aqui é a linha do 4. Então é muito comum que as próprias crianças comecem a observar essas regularidades como um meio, como uma ferramenta para ajudá-las a encontrar aquele número. Talvez as crianças não tenham vocabulário suficiente para expressar essa descoberta. Provavelmente elas não vão se referir a linhas e colunas no quadro, e nesse momento sim a gente pode ajudar, né? Então a gente pode dizer, olha, aqui nós temos nesse quadro as linhas, né? O que são linhas para vocês? Então eles provavelmente vão fazer referência às linhas do caderno, enfim, a gente vai discutindo coletivamente ou do grupo pequeno ali, né? O que é uma linha? O que é uma coluna? Porque a partir do momento que elas estão precisando desse vocabulário para dar conta do desafio que foi proposto, isso passa a fazer muito mais sentido para elas. Enquanto as crianças estão fazendo, a gente vai circulando, observando como as crianças estão fazendo essa pesquisa, né, procurando os números no quadro. Então é sempre importante, quando você está circulando, pedir que elas expliquem como elas estão pensando.
e ouvir essas crianças, né? Essa escuta nesse momento é essencial, porque ali você vai perceber o que as crianças já sabem, que elementos podem estar dificultando essa localização. Então, e depois é sempre muito importante fazer uma discussão coletiva, né? Por exemplo, sentar todas as crianças numa roda e pedir que elas contem para os outros o que elas descobriram, quais números elas conseguiram localizar, como elas procederam para localizar. Então, esse é o momento de partilhar saberes na sala, né? Então, as crianças compartilham suas descobertas, e algumas crianças que não tinham observado, por exemplo, as regularidades, podem vir a perceber nesse momento, porque isso foi apontado pelos colegas. E aqui é um momento também muito interessante para discutir sobre aqueles números que não puderam ser localizados ali. Que números são esses? O que eles têm em comum? São números maiores, são números mais compridos, alguns vão dizer mais longos. O que quer dizer um número mais comprido? O que quer dizer um número mais longo? Né? Então, esses números não estão no quadro, porque no quadro só tem números de 1 e de 2 algarismos. Então, as crianças começam já a perceber que os números podem ser escritos com diferentes quantidades de algarismos, de símbolos ou de números, como eles mesmos dizem, né? E aí, nessa discussão coletiva, que é realmente esse momento das crianças brincarem com ideias, porque aí sim vai aparecer essa possibilidade da ideia do infinito, essa ideia de um número que é menor do que 1, né? Se for o caso da idade, por exemplo, como é que elas lidam com isso? Porque, em geral, a gente fica preocupado em como eu vou explicar. A gente não precisa se preocupar em como eu vou explicar para uma criança que, se ela tem um irmãozinho de 3, de 4 meses, o número que ela encontra não se refere a ano, que é todos os outros que estão marcados ali naquele contexto de procurar as idades das pessoas. Então, que ele seria menor do que 1. Na verdade, seria um número que estaria entre o 0 e o 1. Claro que é uma questão muito complexa de se explicar para uma criança nesse momento. E a ideia não é explicar. A ideia é deixar que eles criem as suas explicações. Até porque vale lembrar, gente, nesse momento, nós não temos nenhuma meta de que a criança aprenda a fração. Mas isso que ela está discutindo ali é como se fosse uma aproximação à ideia de número racional. Então, ela está fazendo isso sem compromisso de acertar, de ter um conhecimento formal. Ela está ali brincando com essa ideia, e isso é fundamental até para despertar a curiosidade, o gosto da criança pelos números, pelas sequências, enfim. Um outro tipo de proposta que a gente pode desenvolver para que as crianças observem as regularidades consiste em esconder alguns números do quadro, e aí é bem interessante que isso seja feito naquele quadro grande, coletivo, que está na parede. Pode recortar alguns quadrados coloridos e coloca mesmo em cima de alguns números. E aí o desafio vai ser justamente das crianças descobrirem o que está embaixo, né, o que está registrado embaixo daqueles quadrados coloridos. E aí sim, esse é outro momento para se discutir. Como é que vocês descobriram que eram esses números? E então, assim também, quando você circula entre as crianças, elas estão fazendo atividade, o nosso papel não é dizer para a criança a resposta, né? Isso ela precisa descobrir por ela mesma, mas é ajudá-la talvez a observar. Tem alguma coisa que se repete aqui, ó, nessa mesma linha que tem esse quadrado? Tem algum símbolo que está sempre repetindo? Qual que é? Ah, então será que ele vai estar aqui também? Então, sempre fazendo essas perguntas que ajudem a criança a observar a regularidade, mas sem fazer por ela aquilo que é o trabalho dela, né? E que é o que vai proporcionar a aprendizagem, porque senão ela fica com uma informação, ela fica com uma resposta correta que foi dada pelo professor. Então, ela precisa fazer esse insight, e essas atividades são pensadas para isso. E aí também, claro, você pode fazer isso depois de modo individual. Você pode entregar para cada criança um quadro no qual alguns números estão faltando e ela vai fazer. Mas eu acho muito importante que isso seja feito primeiro de uma forma coletiva ou em pequenos grupos,
para que a criança tenha a oportunidade não só de discutir com os outros, mas de vivenciar isso num contexto diferente daquele que é o da criança sozinha, fazendo uma atividade individual, que muitas vezes é apresentada em meio a várias outras, então ela tem aquela ansiedade de terminar, de concluir, de completar e de fazer o que é esperado pelo professor. Então acaba que a atividade, quando feita no papel, ela acaba sendo mais protocolar mesmo. E aí a última proposta que eu quero apresentar no vídeo de hoje é a de colocar alguns números fora de lugar no quadro, né? Então você vai fazer um quadro, só que vai trocar alguns números de lugar. Então você vai colocar em alguns dos quadrados números que não deveriam estar ali. Houve um erro na hora de imprimir o quadro e eles serão os detetives. Então, claro que esse contexto também da fantasia, da imaginação, atrelada à ação da criança que vai interagir com o quadro, pode ser um motivador bastante potente. Então, essa brincadeira, eu já vi professor fazer isso e levar lupa para as crianças, né? Para elas se sentirem mesmo como aquele detetive que fica procurando. Então, esse é um fator interessante. Mas a ideia é justamente trabalhar aquilo que foi trabalhado nas outras duas atividades, que é a observação da regularidade. A gente vai fazer diferentes propostas com o mesmo objetivo, para que a criança tenha essa possibilidade de revisitar esse quadro em diferentes situações. Quando a gente faz esse tipo de atividade, as crianças começam a prestar atenção, né, aos números. É como se, de repente, todo um novo universo se abrisse para elas. É a mesma coisa quando a criança está se alfabetizando, né? A gente vê muito a criança que está em processo de alfabetização, de repente ela começa a enxergar a escrita em todos os lugares e quer ler. E o mesmo acontece com os números. As crianças começam a enxergar números em todos os lugares. Nós recebemos muitos estímulos visuais o tempo todo e é lógico que seria impossível a gente captar todos esses estímulos visuais. Então, o que acontece é que quando ela começa a trabalhar com essas propostas, né, quando começa a explorar o quadro dos números, vivenciando essas experiências, a atenção dela começa a se voltar para isso e ela passa a ver números que estiveram o tempo todo ali, mas ela não percebia. Mas isso acontece com a gente também. Por exemplo, você nunca vê mulher grávida na rua, mas fica grávida para você ver. Você só enxerga mulheres grávidas. Ou você nunca reparou num determinado tipo de carro, mas de repente você resolve comprar esse carro e quando você sai na rua, você só vê esses carros ali. Então é isso mesmo, é que a nossa percepção começa, né, a nossa atenção começa a se voltar para aquilo que passa agora a estar no nosso radar, no nosso escopo de interesse, né? Talvez algo que estava ali o tempo todo, mas a gente não observava. Então, essa atividade também proporciona isso. E nem sempre isso vai acontecer quando a gente faz essas mesmas atividades, mas de maneira protocolar. Só abra o livro, faça daqui até aqui. Então, com esse vídeo, eu gostaria de salientar a importância de se trabalhar isso como vivência, da gente saborear a experiência. Porque, claro, se você fizer só no papel, você vai ter condição de fazer talvez muito mais atividades. Mas aí a gente precisa pensar sobre o que significa aprender, sobre o papel da experiência, da vivência e, sobretudo, a questão do tempo. Fazer rápido, terminar logo. E a gente sacrifica esse percurso que está a criação, é no percurso que está a aprendizagem. Nesse vídeo, então, eu apresentei 3 propostas simples de exploração do quadro. E aí, nos próximos vídeos, eu vou apresentar outras propostas. E a ideia é justamente essa. Nós estamos trabalhando com um quadro que é um recorte de uma sequência numérica, mas é um recorte longo para os padrões do modelo clássico de ensino que fragmenta, né, a sequência. Então, a criança vai trabalhar com uma sequência bastante longa, sem ter o domínio ainda das regras desse sistema de numeração. E, portanto, a ideia é que eu vou proporcionar muitas experiências, muitas vivências, muitas oportunidades para a criança de interagir com esse objeto, mas não de forma repetitiva. Há uma repetição, mas há um elemento de novidade, quer dizer, eu exploro o mesmo recurso, mas de diferentes formas. E aos poucos essa criança vai organizando o seu saber.
É isso então que eu tinha para compartilhar nesse segundo vídeo da série. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e compartilha aí com outros educadores que você acha que podem se beneficiar do conteúdo que eu estou oferecendo aqui. Um abraço então e até o próximo vídeo.